Queridos, que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Pode tomar seu assento, por favor. Queria usar o preto, mas ele quer que eu use o vermelho, então vamos usar. Eu quero, antes de qualquer outra coisa, agradecer ao Senhor Jesus pela doce oportunidade nesta manhã. Oportunidade de poder se alegrar, de ver os testemunhos missionários, de tudo isso que foi passado, e de poder estar convosco mais uma vez. Rever a pastora Inês, levo o meu abraço ao pastor Zilmar, estar com esses dois casais, na verdade, é o quarteto, pastor Giovanni e a pastora Michele, que eu os amo de muito tempo. Eles têm uma amizade longa e o meu coração guarda um espaço para esses quatro aí, bem especial. Pastor Admilton, pastor Elaine, é sempre um privilégio. Eles, desde que éramos jovens, não que a gente tenha perdido muito isso, né? Mas os cabelos embranquecem, no seu caso perde, e assim acontece, né? Mas é bom estar, pastor Adriano, obrigado pela oportunidade. Os demais queridos, está com meu filho, rever a irmã Josi, tem sido uma bênção lá no Moçambique. Eu disse a ela que ela é hoje, quem sabe, uma referência para o CTM Vida, porque dos que estavam naquela turma, são poucos os que estão no campo missionário. Então você é uma referência, Deus te abençoe. E a todos os outros pastores, irmãos, queridos que aqui estão, que Deus os honre cada vez mais, muito mais. Sabe, Deus tem sempre para cada um de nós uma missão específica, um propósito específico. E no meu caso, o Espírito Santo me emprestou o privilégio de poder servi-lo apenas como um meio de conexão entre alguns missionários do mundo e a igreja brasileira. Tenho tentado ser apenas isso que o Senhor disse para ser, a voz. E observado como é bom poder servir a Deus de maneira prática como Ele quer. E ser a voz incute exatamente no fato de estar junto aos missionários no campo, às nações perseguidas, e vir à igreja brasileira e aqui expor tudo, contar tudo, e tentar conectar a igreja do Brasil com aquelas igrejas perseguidas ou que estão em países inalcançados. E o meu ministério, embora amo e gosto muito de todos, minha paixão por África é evidente, mas Deus me chamou para trabalhar diretamente com os povos do norte, nordeste e noroeste africanos. E Deus me chamou para conduzir essa paixão pela janela 1040, conhecida de todos nós, que vai até a Ásia. Mas isso não me impede de amar os povos do sul, ao contrário. Isso não me impede de me desdobrar e ouvi-los e ajudá-los, socorrê-los. Mas o chamado que Deus me deu é exatamente esse, de ir às nações, dirigido pelo Espírito Santo, ir lá ouvir, encontrar pastores ou missionários, ouvi-los, conhecer sua realidade. Então vir ao Brasil e levantar ajuda, pedir socorro e tentar conectar a igreja da qual ajuda diretamente com eles. Que basicamente os gideões fazem isso, mas com a estrutura de dar o suporte diretamente à família missionária. Então, às vezes, algumas pessoas, não pude deixar de perceber em alguns comentários via internet, quando alguns irmãos reclamam desses desafios que são feitos aqui. Eu posso falar isso com propriedade, porque não raras vezes, quem está nessa função de colocar conexões entre a igreja e o campo missionário, não raras vezes é preciso se humilhar, é preciso implorar, é preciso descer ao mais baixo nível para pedir. Não para a gente,
Quando você conseguir um dia pisar, por exemplo, em Botsuana, e você andar pelas ruas de Francistal, e você vê 3 ou 4 crianças num beco, aí você ignora elas, e anda um pouco mais, 1 quadra, 2, e você vai ver mais 3 ou 4 num beco escuro, vasculhando lixo. Então você vai perceber e perguntar: por que tantas crianças aqui? E qualquer pessoa das ruas vai te dizer: elas são aidéticas, elas não têm esperança nenhuma. Botsuana tem 400 mil crianças esperando a morte chegar nas ruas. Então alguém tem que falar isso. Quando você vai a Moçambique e você chacoalha um pacote de bala na rua, vai aparecer 50 crianças, e a maioria delas ou sem pai ou sem mãe. E o trabalho que esses missionários fazem em toda a África é assim. Eles preparam uma refeição para 100 crianças hoje, amanhã tem 120, no mês que vem, pastor Inês, tem 150, só que só tem recurso para 100. Então o que os missionários fazem? Eles diminuem a porção no prato. Antes era um prato cheio, agora tem que ser meio prato, e vai diminuindo até. Por quê? Porque como é que você dá comida para 100 aqui dentro e tem 100 lá fora? Como é que você ajuda 50 dentro da sua casa e você tem 150 lá fora com aquele olhinho, morrendo de fome? Como? Então a gente se humilha mesmo, a gente bate de porta em porta, a gente pede socorro. Sou pastor de igreja e sei o que falo. Não precisávamos fazer isso, é verdade, não precisávamos. Bastava a igreja olhar. Não precisava pedir, bastava olhar. Mas se a gente não pedir, não vem. Se a gente não mostrar, não fazem. Senta com vários pastores presidentes para você ver como eu faço. Você tem que sentar o dia inteiro para tentar convencer o cara a te doar R$100 por mês, de megas igrejas. Não é verdade? É lamentável, mas é sério. É difícil você conviver com pessoas que não têm o que comer diariamente. Há poucos dias, eu estava no sul da África. Então eu fui em uma quitandinha para comprar uma fruta para mim comer. E eu olhei um garotinho, entrei e saí com uma fruta, e um garotinho só olhou para mim assim, com aquele olharzinho fundo, pobrezinho, tadinho, lá no Malawi, que é um dos países mais pobres da África. Então eu entrei lá dentro e comprei um bocado de banana assim, devia ter umas 15, 16 bananas, e dei para ele. É o que tinha de melhor ali, dei para ele. Ele pegou aquilo, agradeceu, ficou muito feliz, e saiu de frente de mim assim, e foi bem próximo, tipo 10 metros de distância, e fez. E apareceu um monte de outro molequinho, e ele pegou e foi cortando as bananas no meio, dando um pedaço para cada um. Eu fiquei olhando, ele comeu meia banana. Meia banana. Outro, talvez aqui no Brasil, levaria as bananas para casa e diria: glória a Deus, tenho banana para comer uma semana. Ele não. Ele pensou nos coleguinhas que nada tinha. Aquilo me arrebentou por dentro. É por isso que pedimos. É por isso que falamos. Porque tentamos oferecer ajuda a quem nada tem. É verdade o que foi dito aqui. Esse trabalho do pastor Ronaldo é verdade. O trabalho da irmã Josi é verdade. O trabalho de Naissone é verdade. São lindos. Fazem coisas gloriosas. Então vale a pena cada centavo ofertado. Vale a pena.
E vale a pena sair daqui e contagiar mais pessoas para fazer o mesmo. Sabe, eu quero te convidar a ler um texto bíblico e compartilhar algumas coisas com vocês esta manhã. E não se preocupe, porque eu deixei de ser pregador há muito tempo. Desde quando o Senhor me passou a fazer parte das dores que Deus sente em relação às nações, eu entendi que eu preciso compartilhar o que Ele sente das pessoas lá fora. Então talvez você não vai ver um discorrer teológico aqui. Eu não sou capaz disso. Aprendi muito essa semana ouvindo vários pregadores que aqui passaram. Mas eu preciso conscientizar você do que está acontecendo no mundo. Evangelho de Mateus, capítulo 12, por favor. Capítulo 12 do Evangelho de Mateus. E o versículo 18. Nós vamos ler até o verso 21, do qual é o versículo que quero pensar. Diz-nos assim: eis aqui o meu servo, que eu escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se satisfaz. Eu colocarei sobre ele o meu espírito, e ele mostrará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nenhum homem ouvirá a sua voz nas ruas. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o pavio que fumega, até que ele envie o juízo para a vitória. E no seu nome as nações esperarão. Amém. Olhar a vida de Jesus como um todo é algo expressamente glorioso para nós todos os dias que tentamos meditar nela. E todas as vezes que procuro observar a vida do Senhor, meu coração se enche de perguntas. Algumas delas são respondidas, outras eu trago aqui dentro de mim por longo tempo. E uma das grandes perguntas que o meu coração fez durante muito tempo é exatamente o final dessa leitura. O que diz Isaías e que é reportado agora por Mateus. Quando ele diz que as nações ou os gentios, como diz outra versão, esperarão no seu nome. A versão brasileira diz que as nações nele terão esperança. Outras dizem que as nações nele colocarão sua esperança. Isso perturbou minha alma durante muito tempo, para entender esse texto. E é fato verdade que entender o ministério de Jesus é uma coisa linda, mas não é uma coisa fácil. Afinal, quem estuda um pouco a palavra de Deus percebe que Jesus foi um líder extremamente intrigante. Ele deixou perplexo muita gente, inclusive nesse próprio texto. E perceba como isso desenvolve-se. É fato que Jesus vivia de cruzadas em cruzadas. E numa destas cruzadas, ele, passando por uma região, ele percebeu que tinha ali uma cultura de milho. Seus discípulos estavam famintos. Era sábado pela manhã, então os discípulos foram e colheram algumas espigas e comeram, naturalmente, como de jejum. Entretanto, havia junto daquela comitiva alguns fariseus que sempre gostavam de andar com Jesus para perceber o que ele ensinava. E esses fariseus viram os discípulos colhendo o milho e comendo. Questionaram Jesus: escuta, vocês não perceberam que os seus discípulos quebraram a lei do sábado? Afinal de contas, eles colheram o milho pela manhã e comeram, e hoje é sábado. Jesus diz: olha, vocês nunca leram que Davi entrou no templo e pegou o pão da proposição, que somente os sacerdotes poderiam comer, e ele foi e comeu, porque era a sua necessidade? Vocês nunca leram que fazer o bem é mais importante do que essa lei? Além do mais, disse Jesus, está aqui diante de vocês alguém que é mais importante do que qualquer sábado. Está aqui alguém que é Senhor do sábado, e eu sou esse Senhor, disse ele.
Os fariseus captaram isso, mas não engoliram. E diz a Bíblia que saíram dali e foram até Cafarnaum. E lá Jesus entrou, como diz o verso 8, na sinagoga deles. E essa sinagoga, evidentemente, era um ambiente de se estudar a palavra ou a lei de Moisés. Pelo menos para isso fora criada. A segunda função era exatamente servir as crianças com o estudo da própria Torá. Prazer te ver, pastor. Além disso, servia como um lugar para amparar os necessitados. Quando inicialmente tiveram a ideia de criar sinagogas no período do tempo que estavam em Babilônia, do cativeiro, a ideia tríplice era essa. Era primeiramente estudar a palavra de Deus todos os dias, ter um ambiente adequado para aprender a lei de Moisés. E nesse mesmo ambiente, levar as crianças em um lugar separado, instruí-las na lei de Moisés. E em terceiro lugar, a sinagoga servia para acolher pessoas, descamisados, famintos, desesperados, gente que não tinha o que comer. Entretanto, com o tempo, isso se perdeu. A política entrou dentro do sistema sacerdotal e a coisa começou a ficar difícil. Agora, nos dias de Jesus, não havia mais essa ideia. A sinagoga se tornou meramente um ambiente religioso, farisaico, dominado simplesmente quase que por castas. Talvez poderíamos até entender o texto como Mateus diz, a sinagoga era deles, isto é, dos fariseus. Não era mais a casa de Deus, não era mais o ambiente onde se estudava a palavra de Deus, também não era mais o ambiente onde as crianças estavam prontas a aprender o que Deus tinha a falar. Muito menos era um ambiente onde as pessoas poderiam ser servidas enquanto que nas suas necessidades. Infelizmente, paradoxalmente, isso também acontece em nossos dias. Não muitos lugares temos permitido que a casa de Deus deixe de ser casa de Deus. Que igrejas sejam edificadas não mais no conceito de ser um lugar onde Deus é adorado e simplesmente aprendemos de sua palavra. Parece que os nossos métodos estão se modificando. E estamos mais preocupados em construir quase que sinagoga deles, isto é, edificações não que abriguem a glória de Deus, mas que abriguem apenas a glória de homens. Em que se busca preconizar muito mais o investimento em prédios do que em pessoas. Está havendo aí esse pedido de socorro, como todos os outros que pude assistir ao longo da semana, cada missionário com a sua necessidade, cada campo com o seu desafio. Pastor Ronaldo tentando construir uma clínica ou uma maternidade, outros tentando construir uma casa pastoral, outros tentando levantar uma igreja de tapera, de tábua, qualquer coisa assim, barcos para serem renovados. E a gente fica olhando tudo isso e nos preocupamos, porque ao mesmo tempo o paradoxo é gigante, afinal de contas. Alguns de nós têm a ideia de edificar milhões e milhões e milhões de reais em coisas de pedra para que abrigue o nosso luxo enquanto que cristãos. Aí a gente pede uma miséria para construir uma pequena maternidade lá. Quando deveríamos entender, se eu posso gastar 10 milhões para construir um templo aqui, eu tenho que gastar o mesmo no campo missionário. Porque do contrário não há conexão. Desculpem. Do contrário não há conexão com Deus, porque Deus nunca prioriza pedras e tijolos, Deus prioriza pessoas. Eu escuto alguns dizendo construir isso aqui para a glória de Deus. E eu sempre pergunto, como que Deus pode ser glorificado com isso aqui? Deus pode ser glorificado com aquelas milhares de pessoas de branco indo se batizar das águas. Ele é glorificado quando a vida sai de baixo e se coloca em cima. Ele é glorificado quando criancinhas africanas se alimentam todo dia. Ele é glorificado quando um pecador recebe ele na sua casa. Ele é glorificado quando vidas são edificadas. Perdoe-me. Tem alguma coisa errada acontecendo com a gente. As nossas prioridades estão modificadas. Uma das coisas que sempre deveríamos perguntar é se Paulo faria o que fazemos. Se Jesus faria o que fazemos.
É necessário observarmos, porque a similaridade tem ocorrido. A sinagoga era deles, pertencia aos fariseus, era onde eles comandavam, onde eles faziam como queriam, determinavam quem pregava, quem cantava, quem podia estar no culto ou não, era deles. Sinagogas vazias, murchas, pobres, raquíticas. Mas também não servia mais às crianças como antes. Não era mais um ambiente escolar. Era só um ambiente religioso. E está chegando o tempo, queridos, em que a igreja vai ter que acordar para isso. Está chegando um tempo que a igreja vai ter que se despertar para isso. Eu estava agora, 15 dias atrás, na Índia. Pasmem vocês. Há 6 anos, o novo ministro implementou uma regra que quer acabar com o cristianismo na Índia. E os últimos 2 anos têm sido drasticamente terrível. Explicitamente, os últimos 4 meses têm sido os mais terríveis. Só em Delhi, 400 igrejas foram destruídas no mês passado. 400. Eu fui lá para socorrer alguns pastores que estão presos. Era 26. 4 morreram na prisão. 4 conseguiram liberdade. E 18. O comandante me disse: eles não saem. Vocês não conseguem tirá-los. Então eu achei que era 18 pastores. Então andei pela Índia, pelo Rajastão ou Punjab, para tentar ver o que está acontecendo com outras igrejas. Tem mais de 500 missionários presos. Mais de 500 pastores presos. Se você quiser batizar uma vida na Índia hoje, você não pode fazê-la publicamente. Você precisa comprar um tambor ou uma piscina. E dentro da sua casa, no secreto, de preferência na madrugada, e batizá-los. Se o indiano quiser se tornar um cristão hoje, ele precisa ir na delegacia mais próxima e junto ao delegado escrever de próprio punho uma declaração dizendo: eu quero, de livre, espontânea vontade, ninguém pregou para mim, eu simplesmente quero me tornar cristão e quero me batizar. Então ele assina. O delegado pega aquela carta e leva para o juiz. O juiz homologa se ele aceita ou não aceita. Porque se ele não aceitar, a intenção é penalizada com 7 anos. Quem pregou para ele? 10 anos. E quem ousa desafiar tal lei? Está aqui no meu celular, depois eu te mostro. Ontem pela manhã, meu filho estava junto. O obreiro que nós temos lá no sul da Índia me ligou em lágrimas, me mandou uma mensagem em lágrimas. E mandou a foto dizendo: pastor, espancaram um obreiro nosso até a morte. Está aqui as fotos. A gente está brincando de ser cristão aqui. Não entendemos isso. Outro dia um pastor me disse: não, pastor, nós estamos no século 21. Essas coisas não existem. Essas perseguições são coisas antigas, é coisa da sua cabeça. Eu digo: então o senhor está me chamando de louco? Eu digo: por favor, se levante de sua honrosa cadeira, viaja comigo para uma dessas regiões, tenha ousadia de ir ao Vietnã, tenha ousadia de ir à Birmânia, tenha ousadia de ir no Laos, venha comigo, por favor, ao norte indiano. Mas quem que quer ir? Quem que quer colocar o pescoço em risco? É mais fácil criticar. Está chegando um ponto na Ásia em que o único meio de se pregar o evangelho para não perder a vida é 1 a 1 dentro de casa. As igrejas continuam fluindo dentro de casas. Uma coisa extraordinária, embora a perseguição tenha aumentado tamanha na Índia, também no Paquistão. Eu estava em uma comunidade próxima ao obreiro que o senhor ajuda lá e faz um lindo trabalho, pastor Yunas. E fui visitar um outro obreiro que a gente ajudava. E enquanto estávamos ali num culto público, eu disse a ele: pastor, não há problema de
a polícia vir aqui, ou os muçulmanos virem e nos bater aqui, ele diz, sim, mas não tem problema. Eu digo, legal, não tem problema. E ele disse, a semana passada, no culto de domingo, ali perto de Lahore, uma igreja foi explodida por um falso cristão que se vestiu de crente, colocou uma bomba por debaixo da roupa, e ele apertou um botão e matou 37 crentes. Eu digo, legal. E o senhor me conta aqui no culto. Qual dessas aqui não tem uma bomba embaixo? Ele diz, não dá para saber. E eu digo, como vocês vivem assim? Ele diz, vivemos prontos. Vivemos prontos. Para qualquer momento, partir. Prontos. Por que eu estou te dizendo isso? Porque o único jeito de pregar o evangelho hoje na Índia, Paquistão, partes da África, são escolas. São escolas.